Ainda na seara jurídica, vamos trazer de volta Berenice Leite, que atualiza a situação de Jair Bolsonaro. Na edição da última quarta-feira do Jornal da Oeste, trouxemos a informação que a equipe médica decidiu pela alta hospitalar do ex-presidente. A saída pode ocorrer ainda hoje, mas a questão que fica é a seguinte: Bolsonaro vai se recuperar onde? Na superintendência da PF em Brasília ou em casa sob cuidados constantes? O ministro Alexandre de Moraes já se pronunciou. Então vamos dar boa tarde aqui de novo para a nossa querida Berê. Berê, seja bem-vinda novamente ao Jornal da Oeste. Obrigada, Geise. Olha, as informações, são de que o ministro Alexandre de Moraes, de fato, não permitiu essa prisão domiciliar. Já se especulava aqui nos bastidores, inclusive, que ele consideraria as medidas cautelares que teriam sido descumpridas no passado, em fator do rompimento da tornozeleira eletrônica, e que ele poderia alegar isso em questões de risco de fuga, enfim, que isso acabaria implicando nessa decisão de hoje. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a prisão domiciliar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ter alta ainda nesta quinta-feira, vai seguir direto de volta ali para o cubículo onde ele está vivendo, de 12 metros quadrados, na superintendência da Polícia Federal, apesar de todo o seu quadro clínico ter sido ali relatado em um novo pedido que foi reiterado pela defesa, pelos advogados do ex-presidente. E eles destacam, inclusive, nesse pedido, nessa petição enviada ao relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, que um dos quadros que implicam a saúde de Jair Bolsonaro, que é a apneia do sono, é um quadro semelhante ao do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também cumpre uma sentença, só que por corrupção. E ele teve esse benefício da prisão domiciliar concedido, está ali, no seu apartamento luxuoso em Maceió, cumprindo essa sentença. No entanto, quando se trata de Jair Bolsonaro, eu estou com um trecho aqui da decisão do Moraes que diz o seguinte: ele explica que os advogados não teriam apresentado, Geise, nenhum tipo de mudança, fatos novos que justificassem a prisão domiciliar em relação ao pedido anterior já feito e negado. A defesa já tentou duas vezes, em 22 de novembro e recentemente no dia 19 de dezembro. E o ministro fala justamente sobre não haver elementos novos de lá para cá. Veja só, aspas então para o Moraes, que diz o seguinte: não houve agravamento da situação de saúde de Jair Messias Bolsonaro, mas sim um quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentindo após a realização de cirurgias eletivas, como apontado no laudo de seus próprios médicos. Lembrando que esses 3 procedimentos cirúrgicos realizados não tiveram o efeito esperado pela equipe médica, que seria conter justamente os soluços, após tentar fazer ali o bloqueio do nervo frênico, mas os soluços continuam, de acordo com a equipe médica do ex-presidente. E isso não foi, então, concedido pós-operatório. É uma preocupação não só da família, como que isso vai ser feito, como também uma preocupação dos seus apoiadores. No Congresso Nacional, o senador Magno Malta classificou como crueldade. A gente tem, inclusive, aqui o post do senador, que se manifestou nas redes sociais e diz o seguinte: não há descumprimento de cautelares, não há risco de fuga, não há ameaça à ordem pública. Jair Bolsonaro necessita de cuidados médicos contínuos e preenche todos os requisitos para a prisão domiciliar. Negar a domiciliar nessas condições não é justiça, é punição, exposição e crueldade impostas por Alexandre de Moraes. Geise, a gente segue acompanhando aqui direto de Brasília. Qualquer novidade sobre essa transferência alta do ex-presidente no hospital deve estar onde ele está ainda internado. É claro, a gente atualiza aqui ao longo dos nossos telejornais. E antes de finalizar e de entregar para você, só dizer mais o seguinte: o ministro Moraes reiterou que lá na Superintendência da Polícia Federal os médicos têm acesso 24 horas, então que ele estaria respaldado nesse sentido, que não oferece nenhum tipo de risco à saúde dele, que ele pode plenamente voltar aí para a sede, então, lá da Superintendência da PF, A gente acompanha aí com lupa essa situação, e que muitos dos seus aliados ali do ex-presidente, claro, não só consideram crueldade, como também, uma espécie de vingança, enfim.
rechação de tudo isso que está acontecendo. Geise, volto com você. Berê, muito obrigada pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Scaf, quero te ouvir a respeito, Scaf, mas primeiro eu quero te ouvir a respeito, você como um dos maiores operadores do direito no nosso país, eu quero te ouvir a respeito desse processo mesmo, porque a gente tem aí esse exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está em prisão domiciliar, e a situação, o tratamento reservado ao ex-presidente Jair Bolsonaro é completamente diferente. Então eu quero te ouvir a respeito desse pormenor mesmo jurídico. Procede essa decisão do Alexandre de Moraes de mandá-lo novamente para a superintendência, porque aos olhos leigos soa como perseguição política, quase como uma marcação cerrada mesmo ali em cima do ex-presidente. Geise, eu gostaria aqui de dar uma opinião técnica, se você me permitir, porque eu não estou conseguindo entender o que é que os médicos colocaram no relatório final com relação à alta do presidente Bolsonaro. Porque, veja bem, o juiz, ele não decide com base no achismo. Ele não decide com base no que tem na Polícia Federal ou não. Ele decide com base naquilo que os médicos, que é o laudo pericial presente no hospital, a perícia equivale à opinião dos médicos do presidente Bolsonaro. São eles a grande autoridade para dizer aonde o presidente Bolsonaro tem que ficar. Então, sinceramente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ou é uma escorregada violenta dos médicos de não ter colocado no relatório que o local que ele precisa se recuperar é na casa dele, porque daí o juiz não pode negar, não pode contrariar o que os médicos falarem. Quando um médico fala sobre o estado de saúde do seu paciente, não cabe ao juiz desdizer o médico, ou cabe ao juiz, eventualmente, confrontar com o laudo pericial, eventualmente, da Polícia Federal, mas fica valendo, a priori, né, primeiramente, o laudo pericial dos médicos do presidente Bolsonaro. Então, concluindo, Geise, não consigo entender o que é que está acontecendo. Porque cabe aos médicos, à equipe médica do presidente Bolsonaro, colocar no relatório e apresentar ao juiz que o local apropriado que ele precisa se recuperar é, no mínimo, a casa dele. Somente isso. E que a Superintendência da Polícia Federal não é o local apropriado para uma recuperação de determinado procedimento cirúrgico que ele se acometeu. Bastava isso. Agora, eu não tenho, como você disse, eu não tenho acesso ao processo, eu não tenho acesso aos autos, eu não sei o que foi pedido, eu só sei que o juiz acabou de dizer o seguinte: olha, vocês não mostraram nenhum elemento novo. Mas como assim? O elemento novo, quem dá são os médicos, é a equipe médica do presidente Bolsonaro que dá esse elemento novo. Olha, seu juiz, é o seguinte, esse procedimento é de tamanha gravidade que aquela cela de 4x3, de 12 metros quadrados, vai matar o paciente. Ou, eventualmente, ele não vai se recuperar lá. Se ele precisar de uma questão emergencial, ele não vai ter uma UTI lá. Porque o que é UTI? É unidade de tratamento intensivo. Pode ser colocado uma UTI na Superintendência da Polícia Federal? Pode, mas isso tem que ser explicado. Mas é melhor que se coloque essa UTI na casa do presidente Bolsonaro? Muito melhor, muito mais confortável, com muito mais, vamos dizer, com mais afinidade, com a família por perto, com os médicos entrando com mais facilidade, com todo o conforto da casa dele. Então, é isso que precisa ser colocado no relatório. Por isso que eu estou aqui abismado de saber que o juiz decide e diz assim: olha, não me foi colocado nada de novo no processo que diga que ele precisa voltar para casa. Tendo em vista essa sua fala, de que, portanto, aí tem essa confusão em relação ao relatório, o Alexandre de Moraes se sente ali apto a decidir, portanto, aí as condições médicas do paciente. Há brecha do ponto de vista técnico-jurídico para que a defesa do ex-presidente recorra dessa decisão mais uma vez e solicite mais uma vez a prisão domiciliar do ex-presidente? Sim, lógico que sim. O juiz, inclusive, deu uma deixa, entre aspas, dizendo: olha, me mostrem elementos que ele precisa ir para casa. Foi isso que o ministro Alexandre de Moraes decidiu. Vocês têm que me mostrar elementos novos para que eu possa colocá-lo em casa. E cabe aos médicos, à equipe médica, colocar no papel
Presidente Bolsonaro, meu paciente sofreu determinada intervenção cirúrgica e a sua melhor recuperação, que não oferece risco à sua saúde ou menos risco à sua saúde, é ir para a prisão domiciliar, é voltar para casa. Cabe aos médicos instruírem para que o juiz possa decidir com base no laudo. Quem dá o laudo é o médico.